Bom dia, pessoal. Nas aulas anteriores, nós estávamos começando a abordar os ácidos nucleicos. Quando nós falamos dos ácidos nucleicos, nós começamos falando sobre as características dos ácidos nucleicos. Isso está na apostila na página 169, tá? E falamos sobre a composição química dos ácidos nucleicos. Na composição química dos ácidos nucleicos, cabe lembrar que nós falamos dos fosfatos, pentose e uma base nitrogenada, que isso dava origem ao nucleotídeo. Tá? Das bases nitrogenadas, nós vimos que elas estavam divididas em dois grandes grupos, as bases púricas e as bases pirimídicas. E começamos falando do primeiro dos ácidos nucleicos, o DNA. Ou seja, aquele que está nas nossas células e é responsável pelas nossas características, nossas que herdamos e que passamos para os nossos descendentes. Tá? Falamos também sobre cromatina e cromossomo. Tá? Falamos sobre a dupla fita do DNA. Tá? Vimos as suas características químicas e quais bases púricas e quais bases pirimídicas que continham o DNA. Tá? Posteriormente, nós falamos também na aula anterior sobre a duplicação do DNA. E quando falamos da duplicação do DNA, nós falamos das enzimas e a função de cada enzima que fazia parte desse processo de duplicação. Falamos das primases, a DNA topoisomerase, a helicase e a DNA polimerase. Tá? Vimos que cada uma desempenha um papel próprio, típico, na duplicação do DNA. Tá? Vimos também que a duplicação do DNA ela poderia ser uma duplicação semiconservativa, conservativa ou uma duplicação dispersiva. Tá? E fechamos a matéria anterior com a parte dos exercícios das páginas 176, 177, 178, 179. Tá? Muito bem. É importante nós sabermos as características do primeiro dos ácidos nucleicos que nós vimos para nós entrarmos na aula de hoje, que nós vamos abordar o segundo ácido nucleico, tá? O RNA, ácido ribonucleico. Tá? O ácido ribonucleico é uma molécula originada a partir de um molde de uma fita do DNA. Então veja só, isso é importante. O RNA se origina de um processo, de um pedaço de uma fita, de uma cópia, de um processo de cópia de um pedaço de uma fita do DNA. Ok? Muito bem. Esse pedaço de DNA que serve para originar o RNA é chamado DNA molde. Tá? E esse DNA molde vai produzir um RNA que vai migrar para o citoplasma e a principal função de todo esse processo é a produção de proteínas para o metabolismo celular. Sejam proteínas estruturais ou sejam proteínas que vão desempenhar um determinado metabolismo. Tá? Muito bem. Ali na página 181 tem uma tabelinha que é extremamente importante nós darmos uma olhada e darmos muita atenção a essa tabela, que fala sobre a diferença entre o DNA e o RNA. Nós vamos ver nessa tabela que o DNA é formado por uma dupla fita, o RNA por uma simples fita. As bases nitrogenadas do DNA é adenina, guanina e citosina e a tiamina, enquanto que o RNA é adenina, guanina, citosina e uracila. Lembrem, o DNA tem tiamina e o RNA tem a uracila. Outra coisa que é importante também, quando a gente fala das pentoses que compõem o nucleotídeo. Enquanto que no DNA é uma desoxirribose, no RNA é uma ribose. Tá?
E depois vem a comparação da localização aonde que eu vou encontrar o DNA e aonde que eu vou encontrar o RNA, tanto em células eucariontes como em células procariontes. Por isso, essa tabelinha é uma chave e cai muito no vestibular quando eu tento comparar esses dois ácidos nucleicos. Muito bem. O RNA ele é feito de uma fita, porém, o RNA, existem 3 tipos distintos de RNA que são classificados de acordo com a sua função. O primeiro é o RNA mensageiro, tá? Que ele vai levar as informações, ele vai levar o conjunto de informações para a síntese proteica. O segundo é o RNA transportador, que vai fazer a ligação desta mensagem com o aminoácido. E o último é o RNA ribossômico, que é encontrado no ribossomo. É extremamente importante, senhoras e senhores, que sejam vistos com muita atenção a função do RNA mensageiro, do RNA ribossômico e do RNA transportador. Nesse momento também é importante que vocês tenham uma noção das definições de códon e anticódon. Muito bem. Quando nós chegamos ao final da conversa sobre RNA, nós vamos entrar ali na página 183, no roteiro de aula. Tá? Que vem a ser o roteiro de aula? É uma linha de pensamento para ajudar vocês na fixação de tudo que nós vimos a respeito do DNA e a respeito do RNA. Tá? Importante que vocês façam esse exercício do roteiro de aula da página 183. Na página 184, deem uma atenção para os exercícios de 1 a 8, tá? Exercícios de aplicação de 1 a 8, tá? E os exercícios seguintes, na página 185, exercícios 9, 10, 12 e 14. Tá? Esses exercícios vão ajudar a vocês a completar e a fixar o conteúdo visto sobre DNA e sobre o RNA. Nesta parte, é isso, meus queridos. Fechamos por aqui a parte dos ácidos nucleicos, ok?